Então, assim, a gente vai falar, né, sobre toda essa parte técnica e toda essa questão das diferenças de luz e tudo, mas, assim, o que você poderia trazer de informação básica para uma pessoa do dia a dia? Tipo, no banheiro, para se maquiar, para cozinhar, para estudar, para, né, criar não um cenário, mas um ambiente assim, tipo, convidativo a você descansar, meditar, sabe? Assim, aquela coisa assim da pessoa bem que não precisa conhecer nada disso, mas ela sabe ir numa loja e falar, eu quero uma iluminação para colocar no meu banheiro para eu me maquiar. E não trazer qualquer coisa sem saber o que está comprando. Sabe? Tipo, numa linguagem bem inicial, assim. Vamos colocar esses itens? Vamos pensar numa casa e começar lá pelo banheiro, pela parte de maquiagem. E o que a pessoa vai na tua loja ou vai em alguma loja para comprar lá o que ela tem que saber? Então, a gente tem a nomenclatura branca quente, tipo assim, amarelo, frio, né? Amarelo e branco, vamos dizer assim, num palavreado. Amarelo, branco e neutro. Tá. Amarelo, branco e neutro, tá? A gente tem essa situação aí, que seriam, vamos ver aqui. Se a gente tiver aqui, ó, a gente tem o amarelo, né, que ele é bem amarelinho mesmo. A gente tem o branco frio, que ele é branco, né, que alguns chamam de super branco ou alguma coisa assim. E a gente tem o intermediário, que aqui ele não tem, né, mas a gente tem o intermediário que é o neutro. O que a gente tem que ver? Tá errado você colocar uma iluminação quente, por exemplo, numa cozinha? Não. A gente consegue um amarelo que ilumina super bem, né, vamos dizer assim. Obrigada. A gente tem um amarelo que ilumina super bem. Mas, principalmente hoje, o branco frio, ele quase não é utilizado. Que é o neutro. Não, o branco frio, que é o mais... Isso, que é aquele azulado. Tá? Que ele já chega... Você fala assim, eu não quero aquele branco azulado. Teoricamente, em lugar nenhum da casa a gente usaria isso. Nem na residência, né? Acho que... Eu não gosto. Eu não gosto. Mas aí é uma questão pessoal. Eu também não gosto, tô contigo. Tá. A gente tem aquela situação de antigamente que o pessoal falava assim, o branco ilumina mais. Por quê? Porque antigamente a gente tinha as lâmpadas, né? A gente não tinha opção. Então as lâmpadas, elas eram todas muito brancas, né? Hoje não. Hoje a gente consegue uma lâmpada amarela, por exemplo, que ilumina super bem. Então a gente pode fazer isso. A questão é, o amarelo, ele vai trazer aconchego, ele te abraça, né? A iluminação gostosa, você vai receber os amigos em casa, né? Você chega, e um exemplo que eu dou muito bem, você trabalha o dia todo, né? Então você vai chegar em casa e você vai olhar para a tua luz e o teu corpo vai falar assim, opa, ela vai trabalhar de novo com a luz branca. Né? Porque o que acontece? A gente tem no nosso organismo, que é o nosso biológico, né? Que é o ciclo circadiano. Então, o nosso corpo entende que quando a gente está... Eu sempre troco, tá, gente? Se eu falar errado, vocês... Né? O cortisol, se eu não me engano, é o que deixa você mais alerta. É uma coisa assim. E daí eu não... Agora eu não vou lembrar. E o outro tem o cortisol e tem a... serotonina, mas vamos dizer assim, enfim, né? Deixa mais alerta, um deixa mais alerta e o outro relaxado, né? Então vamos supor, quando chega ali 6 horas, a gente tem o sol, por exemplo, que é o melhor que a gente tem, né? De manhã ele tá super vermelho, ele fica bem amarelo, conforme vai indo o dia ele vai ficando branco e depois ele fica amarelo de novo. Então, o nosso sistema... E não é por acaso, né? O nosso sistema, ele entende isso. Que de manhã é que eu estou despertando, então ele vai ficar branco, né? Ele vai ficar branco. Por quê? Porque ele sabe que é hora de eu ir trabalhar. Então, na hora que eu estou chegando em casa, 6, 7 horas da noite, ele está baixando. E está ficando mais quente, mais amarelo. Então, quando eu chego em casa, a intenção é o quê? Eu descansar. Igual até mesmo, eu falo
colocar branco em quarto de criança. A criança já é agitada, já está lá no 220. Como é que essa criança vai dormir? Sabe? Então, são detalhes que a gente precisa ver. Claro, igual eu brinco, gente, se eu estiver cansada com sono, eu durmo independente da cor da luz. Né? Mas faz diferença isso que você está falando. Mas faz uma diferença, principalmente porque a gente hoje tem estudos sobre isso. Né? Às vezes a gente tem uma situação entre o marido e a mulher, um que é amarelo e o outro que é branco. Vamos trabalhar com neutro? Vamos trabalhar com 3.000? Né? Não precisa nem ser tão amarelo, mas também não precisa ser tão branco. Né? Mas isso é uma questão de gosto pessoal. Às vezes, eu já trabalhei, coloquei uma luz 3.000 em uma cozinha, ficou super iluminado. Né? Para maquiagem, por exemplo, eu não gosto de 2.700, porque eu acho que fica muito... Porque, assim, a sensação da cor da luz a gente não tira. Né? Dela tá mais amarelinha, porque a gente fica mais corada, fica mais bonita. Né? O branco você vai ficar pálida. Né? E quando a gente fala na reprodução da cor, aí piorou, né? Então, eu gosto de trabalhar para maquiagem um 3.000, 4.000, né? E colocar uma boa reprodução de cor. Olá, eu sou a Sirlene Nogueira e esse foi um corte do nosso podcast A Marceneira Digital. Para assistir o episódio completo, acesse o link na descrição deste vídeo. Para acompanhar os próximos episódios, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Deixe seu like, compartilhe este vídeo. Nosso Instagram está na descrição.